Bom, bom dia a todos e a todas, né? É com muita alegria que eu estou aqui para falar para vocês um pouco sobre instituições sociais. Agradeço o convite, né, às alunas e agradeço o convite também à professora orientadora do grupo, não é? Bom, falar sobre instituições sociais é muito interessante. Por quê? Porque é uma discussão que já vem vindo, né? Desde o momento em que as pessoas começaram a estudar e a trabalhar sociedade. Desde o momento em que a sociologia, enquanto área de conhecimento, foi implantada. Porque muita gente diz assim, sociologia estuda o quê, né? Estuda a sociedade, mas a sociedade é muito ampla, muito abrangente. E o que na realidade ajuda a compor, a formar essa sociedade? Bom, a sociedade ela é formada de grupos sociais, né? Só que os grupos sociais, eles sozinhos, eles são como bonecos, pessoas sem uma alma, né? A alma do grupo social são as instituições sociais, entendeu? Então, o que na realidade vem a ser um grupo social? Só para nós nos situarmos, um grupo social, ele é composto de pessoas, né, que tenham objetivos comuns e interesses parcialmente comuns, certo? Quando o interesse, né, ele é um fim em si mesmo, então a gente diz que esse é um grupo primário. As relações, elas são instituídas, estabelecidas como fins em si mesmos, como por exemplo a família, um namoro, um relacionamento, um casamento, né? Enfim, grupos primários considerados, né? Primeiros, no sentido de primeiros. E os grupos secundários, né, que são as organizações, as empresas, não é? Eles já são grupos sociais secundários. Por quê? Porque as relações sociais dentro do grupo, elas são sempre um meio para que você possa atingir um determinado fim, tá certo? Então, por exemplo, você trabalha numa empresa, você tem um objetivo próprio, né? Você tem um interesse, mas você, apesar de ter o seu interesse, a organização também tem um interesse, né? Também tem um interesse. E vocês se unem em torno de um objetivo comum, não é isso? Que possa, em determinado momento, satisfazer as necessidades da empresa, da organização e também satisfazer as suas próprias necessidades. E onde é que entra a instituição aí nesse contexto todo? Bom, a instituição, ela é de suma importância, porque ela é quem vai nortear o comportamento de cada pessoa dentro de cada grupo social. Seja ele a família, como eu falei, seja ele, no caso, uma empresa, né? Seja ela pública, privada, seja uma organização não governamental, uma organização de uma maneira geral, tá certo? Então, a instituição social, na visão de Durkheim, ela seria esses mecanismos, né? São todas as maneiras de pensar, de sentir, de agir, né? Digamos assim, dos membros, né? Que os membros possuem para se reconhecerem, né? Se verem uns aos outros como partes de um mesmo grupo social. Então, essa maneira de pensar, essa maneira de sentir, essa maneira de agir, né, que permeia o comportamento das pessoas de um determinado grupo, nada mais, nada menos são do que cultura. Então, a instituição, ela ajuda a institucionalizar a cultura, a legalizar a cultura de um determinado grupo. E o que é cultura? Cultura é todo e qualquer produto humano, é tudo o que é construído pelo humano é cultura, né? Tudo que é feito pelo humano é cultura. Tudo que é pensado pelo humano, né? O pensamento ele é feito de imagens, mas eu dou sentido, eu dou significado a essas imagens, né? Nesse processo de construção. Existe uma linguagem, não é isso? Então, é simbólica. Então, se é simbólica, tem significantes, tem significados, é cultura. Então, nós somos, na realidade, enquanto seres humanos, seres
culturais, porque não vivemos sem essa partilha, né, desse conhecimento, que são os valores, que são... O que é um valor? Um valor é aquilo que eu observo no grupo, né? Observo a partir do comportamento das pessoas e que são importantes ou necessários para que aqueles comportamentos eles se perpetuem, para que aqueles comportamentos eles sejam perdurados. Então, eu observo que cada grupo considera como normal, como anormal, um valor. O que é belo, o que é feio, outro valor, né? Então, os valores, eles são importantes dentro do grupo. Esse conjunto de valor é que damos o nome de moral. Então, a moral é um conjunto de valores. E todo e qualquer grupo possui a sua moral. Logo, possui o seu conjunto, o seu arcabouço cultural, né? E a cultura, ela pode ser legalizada quando institucionalizada através das leis, quando esses valores eles se transformam em leis, né? Que vão regulamentar, que vão reger, que vão nortear o comportamento de cada um de nós dentro dos grupos sociais, não é? E, no caso, não legalizada, mas legitimada. Por quê? Porque nós não temos a cultura, nós temos culturas no plural. Onde é que eu posso visualizar concretamente uma instituição social? Na Constituição Brasileira. Lá estão todas as leis que abrangem todos os setores da nossa vida. Seja a família, né? Que está dentro de uma instituição muito maior do que a família, que é o parentesco, entendeu? Muito maior do que a família. Seja a instituição econômica, né? Não, todas as transações. Existe o que? Você tem que, para abrir uma empresa, você tem que ter um CNPJ, né? Então, na realidade, você tem procedimentos legais que você tem que, na realidade, seguir. E depois de aberto, você tem que, na realidade, construir o seu estatuto, o seu regimento. O que é isso? Cultura organizacional, né? A missão da empresa, a missão do grupo, as metas, entendeu? O que é tudo isso, né? A visão, o que é tudo isso? Cultura organizacional. Então, cada empresa possui leis, cada empresa possui as suas regras. Agora, todas elas têm que obedecer à instituição econômica brasileira. Todas elas têm que obedecer à instituição econômica de cada país, entendeu? O funcionamento econômico de cada país, como cada país funciona, certo? Então, é interessantíssimo. Celso Antônio Pinheiro de Castro, né? Ele até, no livro dele, Sociologia Geral, ele até coloca, vou dar uma lida aqui para vocês, tá certo? Vou fazer uma leitura aqui com vocês. Eles até colocam o seguinte, ó, que as instituições, né, são órgãos de controle social, compostos de normas aplicáveis no sistema social, né? Normas aplicáveis no sistema social, tá bom? Só um minutinho. Prosseguindo, né? Demos uma pausa, né? Prosseguindo. Celso Antônio Pinheiro de Castro, ele vai dizer que as instituições são órgãos, né, de controle social compostos de normas aplicáveis no sistema social, certo? Ou seja, compostos de normas aplicáveis no sistema social, que pode ser, que sistema social é esse? São os grupos sociais, família, né, a escola, tá certo? E que detalhe, a escola, ela não é instituição. A escola, ela é grupo social, ela é uma empresa, né? Pode ser pública ou privada, é empresa. O que é a instituição que rege a escola é a instituição educação, de acordo com a Constituição brasileira. Olha que interessante isso, né? Os restaurantes são instituição social? Não. Mas são grupos sociais, né? Organizações, empresas. Mas
A instituição que trabalha na constituição com gêneros alimentícios, ou que trabalha com a questão da nutrição, alimentação, né? Que trabalha com economia, tá certo? Então, é que vai reger todas as empresas, todas as organizações nesse sentido, né? Então, observe família. A família que nós falamos, a instituição, não, família, ela pode ser instituição quando você trabalha leis. Mas se você trabalha a minha família, a família de cada um de vocês, nós estamos falando de grupo social. Por isso é que na realidade não existem, como é que eu diria, existem vários tipos de grupos sociais, família. Mas a instituição existe uma só, família. Entendeu? Agora, tipos de grupos sociais, família, né, diferentes. Interessante. E lembra que quando a gente falou família, nós falamos sobre um grupo, né, que contenha posições. Cada indivíduo vai ocupar uma das 3 posições utilizadas para identificar a família. A posição do pai, a posição da mãe, a posição do filho, né? Então, quem ocupar essas posições, essas caixinhas, digamos assim, né? Independe da faixa etária, independe do gênero. Olha que coisa interessante, né? Porque independe da questão biológica. É como a escola, né? As caixinhas da escola são quais? O diretor, o professor, o aluno, o coordenador. Qualquer pessoa que ocupe uma dessas caixinhas, né? Então, para ocupar as caixinhas, pode ser um menino, uma menina, independe do gênero, né? Então, é interessante isso, né? Interessante você colocar. Cada grupo social contém as suas posições, que são os seus status, que são essas caixinhas que eu chamo, e cada caixinha possui seus papéis sociais, que é como cada pessoa vai desempenhar, né, esse papel ao ocupar essas posições, essas caixinhas. Então, quando ocupa essas caixinhas, né, aonde é que cada um vai, como cada um vai desenvolver esse papel social. Por isso é que nós, enquanto sujeitos sociais, também somos chamados de atores e atrizes sociais. Que não significa dizer que sejamos falsos, mentirosos, de jeito nenhum. A questão é que em cada grupo social, né, nos é exigido uma postura. É cobrado de cada um de nós uma postura. Você como docente, você como aluno, como aluna. Então, o que é esperado que cada um faça? Entendeu? Então, é interessante isso. E aí ele continua dizendo, visando a determinados objetivos, contando com uma autoridade exercida por uma pessoa, por um conjunto de pessoas, não é? Então, existe a Constituição, mas ela é implantada, ela é implementada, ela retorna aos grupos sociais, né? Então, existe essa questão, né? Quem vai exercer essa autoridade? Como que ela vai ser gerida? Qual é o objetivo maior das instituições sociais? Bom, depende da natureza da instituição, sendo que o principal é a manutenção do equilíbrio social. O que é esse equilíbrio social, né, que ele coloca aqui? Estrutura, né? Organização, detalhe, a estrutura não é estrutura física, não é estrutura física. Então, quando se pensa em estrutura aqui, se pensa em sistema social, se pensa em algo flexível, tá certo? Que pode ser, né, modificado, tá bom? Organização, integração dos membros dentro do mesmo contexto. Vale repetir que os objetivos das instituições sintetizam-se na satisfação das necessidades sociais. Quando uma instituição não mais satisfaz as necessidades dos membros do grupo, então
faz necessário uma, digamos assim, uma mudança, tá certo? Uma mudança na instituição, ou seja, quando as pessoas, aquele conjunto de leis não mais atende às necessidades do grupo ao qual ele é destinado, então vai ter que ser feita uma alteração, um ajuste novamente nessa lei, tá certo? Então, observe, cultura não é estática, não é parada, não é imutável. Cultura muda, só que não da noite para o dia. E nem com a mesma rapidez, né, que muda. E detalhe, cultura material muda muito rápido. Um computador, ele muda da noite para o dia. Um celular muda da noite para o dia. Uma casa pode ser pintada da noite para o dia. Agora, a cultura não material, que são os valores que estão dentro do campo da instituição social, não muda da noite para o dia, não. Leva um tempo, né, para modificar. Leva um tempo para mudar. Bom, tivemos a pausa, né? Vamos prosseguindo. Autoridade. O que eles chamam de autoridade? A autoridade é responsável pelo exercício do poder para assegurar o cumprimento das normas, usos, costumes, leis, assegurar a manutenção do sistema e a consecução dos objetivos. Por isso nós temos uma instituição segurança. Por isso nós temos um grupo social segurança, não é? Que entra no âmbito da delegacia, das delegacias, de todo um aparato jurídico, né? A polícia, então entra todo um aparato jurídico. E mesmo dentro de cada grupo social, existem também as leis que vão trabalhar as interdições, né? As proibições. Se você fizer isto, né, vai repercutir ali. E as consequências serão estas. E você vai ter que pagar, né, dessa forma. Então, por quê? Porque existem os mecanismos que Durkheim chama de coercitivos. A instituição ou características da instituição social na visão durkheimiana são essas. A exterioridade, porque as leis elas são criadas independentes, elas são criadas e depois ganham a autonomia de quem as criou. Quem as cria tem que se submeter a elas também. Então, é exterioridade. Generalidade, porque uma lei não é para 1, 2, 3, 4, é para todos. E a coercitividade, se alguém descumpre, né, ou faz alguma coisa errada, tem que pagar pelo erro, tem que pagar pelo que fez. E uma coisa interessante que Durkheim diz é que a punição jamais é para quem comete o delito, mas sempre para todo um grupo, na realidade, né? Jamais ia cometer aquele delito que aquela pessoa cometeu. Então é um exemplo, né? Serve de exemplo, entendeu? Enfim. O sistema social. O sistema social compreende o conjunto determinado em que há integração intercomplementar dos elementos constitutivos, configurado por tempo, espaço, cultura, valores e padrão, né? Então, esse sistema social, ele está dentro do grupo social, tá certo? Que está pautado, né, em que configurado por tempo, né, espaço, cultura, os valores, os padrões que vão sendo modificados com base no tempo. O que antes era permitido, hoje não é. O que antes era proibido, hoje na realidade pode não ser mais. Então há uma mudança cultural, não é? Também há há uma visão de conjunto das principais instituições, né, de acordo com Celso Pinheiro de Castro. Então ele produziu um quadro que ele chama de necessidades, bens e instituições. Necessidades básicas,
não é? Definidas como biopsíquicas ou socioculturais. Os bens é a vida, perpetuação da espécie, integração no grupo. E as instituições que têm relação com isto tudo são as sociais, instituições sociais, definidas como família, o tipo família, né? Necessidades instrumentais, sobrevivência, desejo de bens materiais. Para isso, os bens, né, que vêm das instrumentais são as propriedade, riquezas. As instituições que estão relacionadas às necessidades instrumentais são as econômicas, não é? Definidas como diversos tipos de fundidos, inclusive entre outras instituições. Não é? As instrumentais integrativas, definidas como políticas. Não é? Os bens, status, justiça, segurança e ordem. Os tipos de instituições políticas, e é definida como o Estado. Né? E é até interessante. Por quê? Porque elas trabalham as relações de poder no grupo. Entendeu? O que é política? É a ciência que estuda as relações de poder. E o que é o poder? É a capacidade de influenciar as ações uns dos outros. E o que é liderança? A liderança é a maneira como cada pessoa utiliza este poder de influenciar. Então, tem pessoas que têm que sabem se colocar no lugar do outro, que enxergam o outro, que olham o outro e que não precisam de força para usar o poder. São líderes, né? São líderes. E quando precisa cobrar, cobra. Quando precisa punir, pune. E ninguém fica com raiva. Pela maneira como ele se coloca. Não é? Que leva o outro a uma auto-reflexão da sua ação. E um crescimento também. Então, a liderança é isso. É um eterno aprender a não diria aprender a ter compaixão, né, do outro. Compaixão não no sentido da piedade, coitadinha lá, nada. No sentido do compaixão, do colocar-se junto ao outro, né? Estar ali vendo e estando, né, no lugar do outro. Porque ninguém pode cobrar do outro aquilo que o outro não pode dar. Então, ter essa consciência dos limites que cada um tem e daquilo que de melhor cada um pode fazer. Né? Então, ser líder pode ser treinado, pode ser trabalhado, pode ser para liderar, para gerir. Claro, vocês todos aí são líderes e podem ser líderes maravilhosos, magníficos, porque vocês estão tendo conhecimento para isso. Então, conhecimento te ajuda, né, a ampliar o teu olhar sobre o outro e aplicar a questão das relações de poder e da liderança de uma forma respeitosa, de uma forma mais, como eu diria essa palavra, de uma forma não teria outra, de uma forma, realmente é de uma forma respeitosa, uma liderança séria, uma liderança com responsabilidade, com seriedade, né? Uma liderança não com abuso de autoridade, né? Mas uma liderança com a parcimônia, realmente com uma dignidade humana, né? Porque entende, compreende que lida e que trabalha com o outro humano, que tem defeitos e qualidades, né? Então respeita e aprende a respeitar estes
né, defeitos e qualidades. Enfatizar as qualidades. É isso? Fazê-las se sobrepor, né, em determinados momentos dentro da empresa, algo que cada um tem de não tão bom assim. E assim, lembram que eu disse, né, que no caso, objetivos comuns, interesses parcialmente comuns. Cada um tem um interesse. Mas os objetivos têm que ser comuns dentro da empresa. Tá certo? Então, trabalhar e caminhar juntos, lado a lado. Ninguém à frente, ninguém atrás. Sempre lado a lado. Como necessidade integrativa, nós temos as questões sobre bem e mal, sobre vida e morte, sobre além-túmulo, né? Que aí vem, os bens são as respostas para as questões sobre o desconhecido. A questão da moral, a sublimação e a alienação, né? Porque o desconhecido atrai-nos pelo fato de ser um desafio à inteligência. A religião apresenta a caracterização desse desconhecido, levando o indivíduo, por meio de preceitos morais, à sublimação das frustrações racionais, né? Então, e essa sublimação pode ser consciente. O que é sublimar, gente? Sublimar é você recolocar sentimentos, é você repor, né? Você se recolocar. Por exemplo, você gosta tanto de alguém, aí você pode sublimar esse sentimento não correspondido, colocando todo esse amor, toda essa energia em outra esfera, como trabalho, em outra esfera, como fazer uma coisa que lhe faça bem, uma atividade física, uma leitura, um curso. Isso é sublimar, né? Recolocar, reconduzir energias, né? Reconduzir energias. Os tipos de instituições que mais trabalham com isso, as religiosas, né? E aqui definidas como religião, tá certo? Então, é interessante observar igreja, grupo social, empresa, sem fins lucrativos, como queira, instituição, religião, que vem da palavra, né, religare. Tá certo? Então, assim, é interessante nós trabalharmos com essa dimensão. Falar sobre cada uma das instituições separadamente, né? Família, economia, né? A economia, deixa eu ver aqui, deixe-me ver, a escola, né? E outras instituições. Podemos falar educação, podemos, mas eu acredito que o mais interessante é compreender isso, não é? Que nós vivemos sempre e somos e existimos sempre a partir de outros, né? A partir do outro. A partir do outro eu existo. A partir do outro, eu começo a me reconhecer, né, enquanto este humano que sou. Embora, no momento em que eu faça isso, no primeiro momento, né, eu também vá me percebendo e sendo para mim mesma ou mim mesmo este outro. E isso evita com que comecemos a ouvir, né, ou outros dizerem aquilo que nós não podemos fazer ou ser. E é bom nós ouvirmos o outro que está dentro de nós mesmos também. E que diz, sim, nós podemos ir em frente. Nós podemos fazer. Nós podemos seguir. Sempre respeitando as regras, as normas, né? A instituição. E se desrespeitamos? Podemos desrespeitar? Podemos. Mas podemos sugerir mudanças. Se não concordamos, podemos sugerir mudanças. Se outras pessoas também não concordarem,
não vai ser uma voz só, vão ser vozes. E como eu falei anteriormente, a instituição ela muda, mas muda sempre, mediante uma necessidade. Sempre, mediante uma necessidade. Bom, eu espero ter contribuído, né, com vocês, com esse trabalho, né, falando um pouco sobre instituições. Agradeço novamente, imensamente, o carinho, né, e do convite, tá certo? Um beijo bem grande, né, da prof de vocês e espero poder colaborar cada vez mais, tá bom? Então, me coloco à disposição. Sempre que precisarem e que eu puder ajudar, me coloco à disposição. Um beijo bem gostoso, viu? No coração de cada um de vocês. Abração, gente!